Em meio à tempestade de críticas da nova suposta traição de Neymar com a modelo Anne Awawada, uma voz se levantou para desafiar as críticas. A influenciadora e amiga de Bruna Biancardi, Chantal Verdelho, não hesitou em tomar partido. "Eu realmente não tenho nada a ver com isso, mas está me dando uma gastura", começou Chantal, de forma direta e sem rodeios, em seus stories, compartilhando seus sentimentos com milhões de seguidores. A tensão nas palavras de Chantal era palpável, algo entre a defesa da verdade e a incomodidade de se ver envolvida em um assunto tão delicado. "Essa história de resenha que o cara tava lá com um monte de mulher tá tão na cara que é mentira", ela afirmou, sem medo de expor sua opinião. Mas suas palavras não se limitavam a uma simples crítica. Elas carregavam um peso emocional, como se estivesse também tentando acalmar a dor de sua amiga Bruna, que estava no epicentro dessa confusão. As redes estavam fervendo com os detalhes de uma festa em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo, onde o helicóptero de Neymar teria sido flagrado em um evento recheado de mulheres, o que parecia reforçar o rumor de mais uma traição. "Tá todo mundo falando rolou sim e colocando em risco uma família", continuou Chantal, sua voz agora carregada de empatia e preocupação. A verdade, em sua visão, estava ali, bem na frente de todos, e ela não se via como parte da multidão que simplesmente aceitaria uma versão convenientemente simplificada da história. O máximo que deve ter acontecido ali é que, no meio de uma festa, algumas mulheres chegaram enquanto ele já estava de saída, e eles se cruzaram por um corredor, sugeriu, propondo uma versão que contrastava radicalmente com os boatos em circulação. Mas as palavras de Chantal não se limitavam a uma defesa do amigo Neymar. Elas se ampliavam para um pedido mais profundo: empatia. Empatia com Bruna, que ao mesmo tempo em que enfrentava o peso da gravidez de sua segunda filha com Neymar, tinha que lidar com os fantasmas de rumores que assombravam sua relação. "As pessoas têm que pensar muito antes de espalhar uma fofoca", disse, com a voz um pouco mais grave, como se o peso de suas palavras se fizesse mais forte diante da gravidade da situação. "Tem uma família por trás disso tudo." E Bruna não era a única envolvida emocionalmente nessa trama. Com a menção dos filhos de Neymar, Chantal parecia querer mostrar que, no final das contas, as repercussões de um boato podem ferir mais do que as palavras podem sugerir. Ela, então, trouxe uma analogia pessoal para reforçar o impacto que tais especulações podem ter sobre a vida de alguém. "Imagina se todo mundo resolvesse inventar que o Matheus, seu marido, me traiu ontem, sendo que ele estava comigo o tempo todo? Mesmo assim, a pressão e a falsidade iam afetar o relacionamento de qualquer jeito." Chantal não estava apenas defendendo uma pessoa. Ela estava defendendo a ideia de que todos, antes de julgarem, deveriam se colocar no lugar do outro e refletir sobre as consequências que essas palavras podem gerar. Enquanto as palavras de Chantal reverberavam nas redes, as especulações sobre o comportamento de Neymar ganhavam cada vez mais força. O helicóptero do jogador foi visto em uma chácara de Araçoiaba no dia 10 de março, onde teria acontecido uma festa privada com diversas mulheres, e rumores de traição começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Segundo fontes anônimas, Neymar havia chegado ao evento acompanhado de outros amigos, mas sua presença com tantas mulheres em um ambiente fechado foi o combustível para que as especulações tomassem uma proporção ainda maior. A situação ganhou um contorno mais polêmico quando, em uma entrevista ao programa Fofocalizando, a modelo Anne Awawada, que havia estado no evento, revelou ter recebido uma quantia de R$ 20.000 para manter relações íntimas com Neymar. Embora ela tenha se mostrado compreensiva quanto à situação de Bruna, também foi clara ao afirmar que ela e outras mulheres presentes não eram as responsáveis pelos rumores que começaram a circular. A revelação gerou ainda mais tensão na opinião pública. Enquanto isso, Bruna Biancardi, que estava em uma fase sensível da gestação de sua segunda filha, decidiu se afastar um pouco das redes sociais. O afastamento não a impediu de interagir discretamente com uma publicação que refletia sobre o comportamento humano.
A postagem questionava a necessidade das pessoas de verem sempre alguém como vilão ou vítima, apontando que muitas vezes o que se busca em situações como essa não é apenas expor um erro, mas sim confrontar a própria escolha de perdoar. O gesto de Bruna, curtindo a postagem, parecia ser uma resposta silenciosa, mas poderosa, àqueles que a viam como vítima de um erro alheio. A narrativa envolvendo Neymar, Bruna e a pressão midiática parece se aprofundar em um jogo de sombras e luzes, onde a verdade fica sempre turvando e a especulação ganha vida própria. Entre as tensões das imagens públicas e os conflitos internos, o que realmente está em jogo é o delicado equilíbrio entre a vida privada de um casal e a invasão constante de suas intimidades. Mas, no fundo, o que mais parece emergir dessa história é a inevitável busca pela verdade, que, por mais que esteja sempre ao alcance, frequentemente escapa entre os dedos da sociedade ávida por detalhes e escândalos. E, enquanto a tempestade de boatos segue seu curso, o que resta é o inevitável questionamento. O que aconteceu realmente naquela noite? E o mais importante, o que o futuro reservou para aqueles que, envolvidos em uma história que parecia irremediavelmente desgastada, ainda buscam reconstruir os pedaços de suas vidas pessoais em meio ao caos da opinião pública?